Vamos seguir hoje, então, falando sobre os métodos de barreira, né? E os métodos que a gente pode chamar de métodos comportamentais e os métodos cirúrgicos hoje. Métodos de barreira são aqueles que fazem uma barreira física na vagina, né? Ou no pênis. E impedem a gente de engravidar, não nos deixam engravidar, em função de não permitirem que o espermatozoide encontre o óvulo. Pois bem, então os métodos de barreira são a camisinha masculina, a camisinha feminina, o diafragma, que infelizmente a gente tá sem diafragma no Brasil momentaneamente, assim, a empresa que fazia o diafragma, que é a Semina, não tá produzindo nesse momento, só importando diafragma. E a esponja vaginal, que eu particularmente nunca vi esponja vaginal, então eu sempre falo de 3 métodos de barreira, que são a camisinha masculina, a camisinha feminina e o diafragma. Quando eu tava falando lá dos coletores menstruais, os soft cups, que são coletores mais tipo um capuz, eles, para recolher menstruação, eles em tese servem como um método parecido com o diafragma, mas eles não são um diafragma, tá? Já me perguntaram se os soft cups são diafragma e não são. Voltando no diafragma, o diafragma é um método que foi muito utilizado e ele é um método prático, assim. E antigamente se utilizava muito o diafragma associado a géis ou cremes espermicidas. A questão desses géis ou cremes espermicidas que se passava ao redor do diafragma é que eles são muito irritantes para a mucosa vaginal. Embora eles aumentem a eficácia do diafragma em função de ser um gel que irrita os espermatozoides ou um creme, ele é muito irritante para a mucosa e tem substâncias químicas que, ao serem absorvidas nessa região, não são legais para o corpo da mulher. Mas existem óleos vegetais que podem ser utilizados, que são óleos vegetais seguros de serem utilizados nessa região, que podem ser utilizados como espermicida, né? Então, há opção aos géis e cremes espermicidas que são muito tóxicos para a parede, para a mucosa vaginal, quando se escolhe o diafragma, embora o diafragma seja um método que, nesse momento, em função da Semina não estar fabricando, a gente tem dificuldade de encontrar no Brasil. A camisinha masculina, que é um método dos mais difundidos, né, que tem um uso bem abrangente, e a camisinha feminina, que embora seja excelente do ponto de vista de prevenção de infecção sexualmente transmissível, ainda é pouco utilizada. A camisinha feminina tem uma vantagem, depois eu vou fazer um vídeo mostrando a camisinha feminina. A camisinha feminina tem uma vantagem que ela é introduzida, ela tem 2 anéis, um menor e um maior. O anel menor é o que a gente introduz para dentro da vagina e o maior recobre os lábios vaginais. Então, na verdade, a área de contato fica muito pequena com a camisinha feminina. A área de contato da pelve masculina com a nossa pelve é muito menor com a camisinha feminina. Mas ainda tem muito tabu, ainda tem muita questão com a camisinha feminina. O látex da camisinha feminina é um pouco mais denso do que o da camisinha masculina. Então, nem todas as mulheres acham confortável, os homens às vezes também não acham, muito embora seja um método bastante eficaz a camisinha feminina no sentido de controle de infecções sexualmente transmissíveis. Dos métodos que a gente tem no mercado hoje, a camisinha masculina e a camisinha feminina são os métodos que de fato protegem contra as infecções sexualmente transmissíveis, desde que usados da forma correta. Então, uma coisa que me perguntam muito no consultório, e o sexo oral? O sexo oral, se não for feito com camisinha, também transmite infecção sexualmente transmissível. Isso é importante, tá? Então, a camisinha masculina e a camisinha feminina, como método contraceptivo e como método para evitar a infecção sexualmente transmissível, são os métodos de escolha. Esses são os métodos de barreira, diafragma e as camisinhas. Os métodos comportamentais, que a gente chama, ou métodos em que a gente tem que haver o conhecimento pessoal, né, o autoconhecimento, são os métodos que eu venho falando ao longo dos últimos vídeos falando sobre fases do ciclo, que são métodos que a gente precisa intervir pessoalmente neles, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu preciso conhecer meu corpo e o funcionamento do meu corpo. Esses métodos são a tabelinha, esses métodos são a medida da temperatura basal,
Esses métodos são a avaliação do muco cervical. São métodos que precisam da minha... do meu protagonismo em relação ao meu corpo. Eu tenho que saber do funcionamento do meu organismo exatamente para eu poder utilizar esses métodos. O método da tabelinha é um método que a gente, ao saber exatamente como é que o meu ciclo se comporta, quantos dias em média é o meu ciclo, então provavelmente eu devo estar ovulando por volta de que dia, eu vou estabelecer que vamos supor que eu tenho um ciclo de 28 dias, do primeiro dia de uma menstruação até o primeiro dia de outra menstruação, eu levo 28 dias. E eu tô percebendo isso ao longo dos meses, que é sempre 28 dias. Eu tenho percebido que a média do meu ciclo é 28 dias. Então é muito provável que eu deva ovular por volta do 14º dia, no meio deste ciclo de 28 dias. 3 dias antes e 3 dias depois do 14º dia, eu estou no meu período fértil. Então eu tenho aí 6, 7 dias de período fértil. E usar o método da tabelinha eu não vou ter contato sexual nesses 6 a 7 dias que são o 14º, 13º, 12º, 11º dia do ciclo, o 14º, 15º, 16º, 17º. Então, do 11º ao 17º dia do meu ciclo, eu não vou ter atividade sexual e eu tô usando o método da tabelinha. O método da tabelinha não protege contra a infecção sexualmente transmissível, porque eu não tô usando barreira nenhuma, tá? E o método da tabelinha precisa de mulheres e casais que acompanhem de perto o ciclo há bastante tempo, para que a gente tenha minimamente uma ideia de como é que as coisas estão acontecendo. A avaliação do muco cervical serve, que é um outro método, serve para a gente entender o período fértil do mês. É muito interessante associar a tabelinha com o muco cervical, porque o muco muda ao longo do mês. Então, a primeira fase do ciclo menstrual, eu já falei isso pra vocês, é a fase menstrual, eu tô sangrando. Termina o sangramento, eu passo por um período em que 1, 2 dias que quase não tem secreção na vagina, e aí ela começa gradativamente a aumentar, como uma clara de ovo, começa uma secreção elástica como uma clara de ovo, e ela vai ficando mais espessa, mais espessa, mais espessa. E no período ovulatório, quando a gente tem muito muco, tipo clara de ovo no período ovulatório. E se a gente pega o muco e a gente estica ele, ele chega a ter 10 centímetros. É um muco que consegue ser tão elástico quanto 10 centímetros. Não rompe, ele faz um filamento elástico. Então, quando eu tô com um muco muito elástico, que eu consigo fazer um filamento longo de até 10 centímetros, eu estou provavelmente no meu período ovulatório. Então, se eu associo os dias prováveis de ovulação com a avaliação do meu muco vaginal, cervical, eu aumento as chances de dar certo esse meu método comportamental que eu tô usando, tabelinha mais avaliação do muco. Quando passa o período ovulatório, eu já ovulei, eu passo por uns dias em que o muco começa a diminuir, e aí ele passa a ser um muco branco, amarelado, assim, como se fosse mais denso, mais duro, meio farinhento, assim. Ele é uma secreção estranha que às vezes a gente tem na calcinha, que é mais brancacento, amareladinho, não tem cheiro nenhum, mas ele é denso e meio farinhento, muda completamente. Ele serve quase como um tampão. Caso a gente tenha engravidado, ele fica obstruindo ali o orifício cervical lá no colo, tá? Então, o entender essas mudanças do muco todo mês, isso não adianta fazer um mês só, gente. Para fazer tabelinha, para fazer avaliação de muco cervical, e até a temperatura basal, que é o que eu vou falar agora, a gente precisa de tempo avaliando o ciclo. Tem que ter tempo avaliando o nosso ciclo. A gente precisa entender isso ao longo de vários meses, é assim que funciona o meu ciclo. Então eu posso utilizar isso como um auxílio para mim, para conhecer bem a minha fertilidade e também para utilizar como um método que me ajude a não engravidar, tá? A temperatura basal acontece dessa mesma maneira. É preciso que a gente meça a temperatura ainda na cama. Ao acordar de manhã, antes de sair da cama, a gente coloca o termômetro. Todos os dias a gente anota de manhã essa temperatura. No período ovulatório, a temperatura aumenta em torno de 0,3 a 0,5 graus. Então, por volta de meio grau a temperatura aumenta no período ovulatório e ela se mantém meio grau mais alta ao longo da segunda fase do ciclo. Então, eu menstruei, a minha temperatura tá de um jeito, ela vai indo do mesmo jeito, até que lá por volta do período ovulatório, 1 semana, 2 depois que eu menstruei, a temperatura tem um aumento de até meio grau. E esse aumento denota que é provável que eu esteja ovulando, tá? Então, é mais um
subsídio, mais uma ferramenta para eu usar para fazer esse controle ou de fertilidade ou de contracepção, ou para minha contracepção. E passa o período ovulatório e a temperatura basal segue mais alta, ela só vai baixar de novo se eu menstruar. Se então essa ovulação não resultou em gravidez, eu menstruei de novo e a temperatura cai novamente, tá? Então, os métodos comportamentais mais conhecidos são a tabelinha, a avaliação do muco cervical, a temperatura basal, tá? Existem outros, mas esses são os mais conhecidos e os mais fáceis da gente utilizar. E, por fim, aqui nesse vídeo de hoje, os métodos cirúrgicos, que são a vasectomia, que é feita nos homens, e a ligadura tubária, que é feita nas mulheres. É muito injusto fazer uma comparação entre esses dois métodos cirúrgicos, porque para a mulher fazer ligadura tubária é preciso que haja uma intervenção intraabdominal, né? Antigamente se faziam ligaduras através da via vaginal, por via vaginal. Também é possível fazer isso hoje em dia, mas é mais comum fazer ou por videolaparoscopia hoje, a ligadura nas mulheres, ou a partir de uma incisão, de uma laparotomia pequena, como um cortezinho de cesárea, pequenininho, para acessar as trompas e fazer a interrupção, né, das trompas. No caso da vasectomia masculina, é uma cirurgia que é feita externa, na base do pênis, muito simples, muito rápida, em geral ambulatorial, mas existe muito tabu envolvido, né? Os homens não são muito adeptos à vasectomia. Acaba que a responsabilidade pela contracepção, na maioria das vezes, recai sobre a mulher. Então é mais fácil a gente encontrar mulheres que queiram fazer a ligadura tubária do que homens que queiram fazer a vasectomia, que são os dois métodos cirúrgicos de contracepção, mas eles também são métodos de esterilização, né? A partir do momento que eu decido pela vasectomia ou que eu decido pela ligadura de trompas, eu voltar a ter capacidade de engravidar, a reversão de ligadura e a reversão de vasectomia são cirurgias possíveis, porém com índice de efetividade, de voltar à fertilidade muito baixo, certo? Então, falamos aqui de métodos de barreira, camisinhas e diafragma, métodos comportamentais, temperatura basal, tabelinha e avaliação do muco cervical, e os métodos cirúrgicos, vasectomia e ligadura de trompas. Se vocês ficaram com dúvidas, deixem nos comentários, vamos tentar tirar todas as dúvidas a respeito desses assuntos, tá bem?